Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oi. Isso aqui também não. É o retorno. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no tema Abacuque 3 e o versículo 2. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Erato, sua família. Muito obrigado por nos trazer aqui nessa noite. É um presente para nós, tá? Muito obrigado. Você é um amigão e eu estou feliz por estar aqui. Deus abençoe a missionária, todos os pastores, obreiros. Deus abençoe. Os irmãos encontraram, amém? Quando eu falar 3 em alto e bom som, toda a igreja lê em uma só voz, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá? Ouvi, Senhor. Poder sentar, por favor. Deus abençoe nossos amigos que estão aqui hoje, que vieram ouvir a palavra do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, por favor. A mão no seu peito. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Nós estamos nesta festa, um ano desta igreja, e estar aqui hoje é motivo de alegria. Sabemos que a honra, a glória e o louvor e a adoração seja só para Deus nesta noite, mas entendemos que a mão do Senhor está aqui neste lugar, sobre cada irmão, cada obreiro, pastores, liderança, presidente, e é isso que mantém esta igreja de pé. E eu estou feliz porque, mais uma vez, o Senhor está provando o seu amor. Mais uma vez, Deus está provando a sua grandeza. Mais uma vez, Deus está provando para nós que quando Ele fala, Ele cumpre. E por isso nós estamos alegres. Quem está alegre nessa noite? Glória a Deus. A Bíblia nos traz este versículo que é muito lindo, e eu creio que através de oração e revelação de Deus, foi colocado como tema desta festa: aviva, Senhor, a tua obra. E a gente vai entender que esse versículo, por ser forte, tem um contexto que é interessante, para a gente compreender o porquê desta fala. É claro que Judá, mais uma vez, está indo ao contrário da vontade de Deus. Judá, mais uma vez, está saindo da presença de Deus. E a Bíblia fala que a iniquidade está tomando de conta de tudo. A maldade está tomando de conta de tudo. E com isso, as pessoas que eram para ser verdadeira estão perdendo a verdade. As pessoas que eram para ser forte estão se entregando à fraqueza. As pessoas que eram para ser grande em Jesus, em Deus, agora estão se perdendo com as coisas desse mundo. E é claro que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é muito sério. Vou dizer de novo, o Deus que nós servimos, Ele é muito sério. Vamos lá? O Deus que nós servimos, Ele é muito sério. E Ele é interessante quando a gente olha para Deus como o nosso Pai, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. E a gente vê que Ele não mede esforço para provar para nós
que ele não negocia nada, que ele não negocia o pecado, que ele não negocia quem se entrega. Ou é sim, sim, não, não. O que passar disso não faz parte dele. E a gente olhando para esse texto, nós vamos perceber que aqueles que eram para estar de pé diante de Deus estão caídos. Aqueles que eram para estar pregando, falando de Deus, mostrando a maravilha, estão se acovardando. E com isso gera uma preocupação. Qual é a preocupação? Como vai ficar a situação? Aonde vai chegar esse negócio? Qual maneira isso vai ficar? Mas o que chama a atenção nesta palavra é que Deus sempre tem um. Vou dizer de novo. Deus sempre tem. Diga forte, Deus sempre tem um. E é esse um que se levanta. Talvez a gente espera muita coisa de muita gente. E Deus está levantando uma pessoa. Né? Talvez a gente, por se achar grande, condição, por pensar que sabe demais, a gente acaba se cedendo para aquilo que não é para ceder. Mas quando todo mundo está andando em uma direção, Deus sempre tem um que vai contra essa direção. Quando todo mundo está querendo ir para o pecado, para a adversidade, para as transgressões, tem alguém que diz assim: eu não posso me vender, eu não posso me corromper, eu não posso me entregar, eu tenho que ser adorador de verdade, eu tenho que fazer parte do povo que vai morar no céu. É claro que todo mundo que quer viver bem, isso é muito forte. Todo mundo que quer viver bem, se exclua das coisas de Deus. Vai descansar, vai para sua casa, vai dormir, vai comer, não ore mais, não cante mais, não jejue mais. Fique tranquilo que tudo vai ficar de boa para você. Agora, quando você se levanta para ir contra o sistema desse mundo, contra as coisas desse mundo, é claro que vai se levantar o inferno, o inimigo, pessoas, parentes, família. Mas a Bíblia diz: no mundo vocês vão ter o quê? Um balde de sorvete? Não. Vão ter o quê? A aflição. Mas tem de quê? O ânimo, bom ânimo, porque Jesus venceu e a gente também vai vencer. E agora esse menino que aparece, esse profeta, esse homem de Deus, ele poderia muito bem olhar para a situação e dizer: está tudo dando certo para eles, então vou ficar quieto. Ele poderia olhar para tudo que estava acontecendo, pessoas maiores do que eles que estavam se corrompendo, e dizer: se os que eram para se levantar não estão se levantando, eu não vou me levantar. Ele era para olhar para todo o cenário, para tudo que está acontecendo aqui, e dizer assim: se o povo que era para abraçar Deus, que era para pregar, que era para chegar, que era para estar no templo, estão fora, eu não vou fazer nada. Mas a Bíblia diz que ele não se conforma. Ele não quer, irmãos? Essa é a questãozinha que está acontecendo hoje. Uma geração conformada. E eu estava orando para pregar esta palavra, e essa palavra queimou no meu peito muito grande, pastor Iraco. A igreja do Senhor Jesus precisa despertar nos últimos dias. Nós precisamos despertar nos últimos dias. E a questão está em esperar em quem é para fazer e a gente descansar pensando que está tudo bem. E eu fico preocupado com a nossa geração. Por quê? Porque não tem mais pessoas que estão com coragem de orar. Não tem mais pessoas que têm coragem de bater assim, dizer: eu vou, nem que me mate, mas eu quero ir. Não tem mais pessoas que abraçam a causa. A gente está vendo uma crise dentro da igreja. Uma crise aonde? Dentro da igreja. Não é fora da igreja, é dentro da igreja a crise. Qual é a crise? Espiritual. Não estão pecando como aquele tempo, não estão fazendo como aquele tempo. Não está escancaradamente, mas invisivelmente a gente percebe que a frieza está entrando, que o povo não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais se consagrar. A incredulidade tomou de conta da igreja. E eu estou pregando esses dias, e uma palavra que está queimando no meu peito, por onde eu estou passando, é que Deus não negocia o seu trabalho com a sua adoração. Deus reconhece o esforço, isso é claro. Deus reconhece o nosso esforço em estar na igreja, em servir a igreja, em contribuir com a igreja. Mas tem uma coisa que ele diz: eu não negocio o primeiro amor. Cadê a essência? Cadê a sensibilidade? Cadê a entrega de verdade? Cadê a busca de verdade? Que é isso que gera a intimidade com Deus. Mas nós estamos preocupados mais em deixar tudo bem do que em fazer aquilo que está tudo bem para os olhos humanos fazer ficar difícil. E a gente vai olhar para isso e vai perceber que a causa de hoje
é que tudo aquilo que está gerando o incômodo, eu vou deixar para lá. Tudo aquilo que me gera um custo, eu vou deixar para lá. Tem duas opções. Ou você vai para a igreja orar, ou você fica na sua casa. Eu prefiro ficar em casa. Ou você vai fazer isso, mas vai custar, eu tenho que sair daqui para ir lá para a igreja. E daí, não, eu prefiro orar daqui de casa mesmo. Nós estamos fazendo de tudo para aquilo que nos custa alguma coisa ser esquecido e aquilo que nos promove ser lembrado. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. Deus não gosta de crente acomodado. Deus não gosta de crente acomodado. Ah, mas o pastor, ah, mas a irmã, ah, mas o irmão. Entenda uma coisa, a salvação é individual, a fé é individual, a crença é individual, a intimidade é individual. Deus quer ver a minha parte, Deus quer ver a sua parte, Deus quer ver a nossa parte para abençoar. Agora entenda uma coisa. O que está acontecendo hoje nos nossos dias? O esfriamento está entrando nas nossas igrejas. Está havendo dificuldade de Deus operar no meio do povo. O pastor Heráclito prega quase todo dia. E a gente ora, jejuma, consagra para pregar nos púlpitos das igrejas. Mas quando a gente chega, o povo não está na mesma conexão. O pastor marca oração 5 horas da manhã, ninguém vem. O pastor faz uma campanha meio-dia, ninguém vai. O pastor marca um culto de doutrina, ninguém comparece. As pessoas querem tudo aquilo que é. Vem que Deus vai te dar isso, vem que Deus vai te dar aquilo, vem que Deus vai abrir a porta. Não, Deus quer que você venha primeiro com a porta fechada, para quando você estiver aqui, Deus abrir a porta para você. Eu queria que você, se possível, assim, com coragem mesmo, olhe para alguém e diz: Deus está com saudade de você. Achou, ok. Talvez você não entendeu, diga para ele: Deus está com saudade de você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está com saudade. Diga para ele, sentir que você está falando sério. Diga para ele: Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade da nossa adoração. Deus está com saudade da nossa entrega. Deus está com saudade do nosso reconhecimento. Deus está com saudade da nossa entrega na palavra, na oração, no jejum, na consagração. Deus está com saudade da gente. Quando você vai para o banco, você se arruma no banco ou se arruma na sua casa? Quando você vai para o hospital, você se arruma no hospital ou se arruma na sua casa? Quando você vai para algum lugar, você se prepara no lugar que você vai ou você se prepara na sua casa? E por que para a casa de Deus a gente quer se arrumar aqui, quer se preparar aqui e não quer vir de casa preparado para cá? Porque já pensou, pastor, se esse povo tivesse jejuado, todo mundo hoje, nós tivesse entrado aqui nessa igreja, todo mundo com espírito de adoração, podia vir quem viesse pregar aqui, podia aparecer quem fosse para cantar aqui. A gente estava conectado em Deus e recebendo o que Deus tem para a nossa vida. Mas o nosso comodismo, entenda isso aqui, pelo amor de Deus. O nosso comodismo está fazendo a gente virar um classificador. A nossa crença está fazendo a gente fazer que a gente seja um classificador. O que é isso, pastor? Nós estamos classificando o que nós queremos ouvir. Nós estamos classificando onde a gente quer entrar. Nós estamos classificando quem vai falar com a gente. Mas a Bíblia diz que tem um que se acomoda e tem outro que fica incomodado com o comodismo dos outros. E a pergunta nesta noite é: você é o que está acomodado ou o que está incomodado? Porque o que está acomodado se conforma. Mas o que está incomodado, ele vai caçar quem resolve o problema. E o crente que é crente sabe que quem resolve nosso problema não é o homem, é Deus. Porque ele poderia ir em qualquer lugar, falar alguma coisa: ei, vocês são da igreja, vocês são da frente, estão pecando. Rapaz, para com isso, tu está perdendo, a gente vai perder dinheiro por causa das tuas coisas. Mas ele diz: para aí, eu vou falar com o dono de tudo. Eu vou falar com Deus que pode tudo.
Eu vou falar com Deus que abre porta, o Deus que fecha porta, o Deus que levanta, o Deus que ressuscita. E eu vim aqui falar para você nesta noite. Deus está querendo que você saia desse comodismo. Deus está querendo que você saia desse comodismo. Vou dizer de novo, até você entender. Deus está querendo que você saia desse comodismo e que você passe a se incomodar com a maneira que você está sendo crente. Já era para Deus ter feito muita coisa na nossa vida, pastor. Mas nós estamos tão acomodados com hoje que perdemos a visão do que Deus pode fazer na nossa vida. Mas levante a mão direita, por favor. Tem uma glória de Deus aqui nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do como nada. Deus está querendo ouvir a tua voz dentro da tua casa. Tu está tão acomodado que tu não está vendo o inimigo tomando a posição tua. Tu está tão acomodado que tu não está vendo o inimigo tomando as tuas forças. Tu está tão acomodado ao ponto de tu pensar que já está tudo resolvido e o inimigo está brincando com a tua cara. Mas nesta noite Deus vai despertar você e você vai voltar a orar, vai voltar a consagrar, vai voltar a jejuar. E por mais que todo mundo erre, mas o que a sua mãe dizia para você? Você lembra o que sua mãe dizia? Mamãe, mas todo mundo está fazendo o que ela fala? Você não é todo mundo. Mas a filha de fulano. Mas é a filha de fulano, não é você não. Mas como é porque... Não tem como é não. Tem uma coisa, eu preciso entender. Que Deus é sim, sim, não, não. Que passar disso não faz parte dele. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Já chega de brincar de ser crente. Já chega de brincar de vir para a igreja. Já chega de brincar de sentar aqui. Deus está querendo crente que adora Ele, que exalta Ele, que engrandece a Ele e que se incomoda. Oh! Deus está à procura de crentes incomodados, que não aguente o pecado, que sinta a catinga da mentira. Deus está querendo crente que abrace a causa, que vista a roupa mesmo do evangelho. Digo, pastor Heráclito, está todo mundo falando mal, mas se tem alguém que vai orar, é eu e o senhor. Pastor Heráclito, tem pessoas dizendo que a igreja vai fechar, mas enquanto estão falando lá, eu estou aqui de joelho dobrado, orando, consagrando e jejuando para Deus te cobrir. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? Independente de quem se levanta contra, se você estiver do lado de Deus, as portas vão se abrir para você. Independente de quem não acredite, independente de quem não aprove, se Jesus está na frente, vai dar certo, e o nome dele vai ser glorificado. Deus quer te incomodar nessa noite. Deus quer te incomodar nessa noite. E uma das coisas que é mais interessante na vida de quem é incomodado é que ele não quer se amostrar. Ele quer que Deus apareça na vida dele. A diferença do incomodado é porque ele não quer ser igual aos outros. Ele quer ser diferente. Mas não é um diferente de egoísmo, de individualismo, não. É um diferente que carrega a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele se incomoda. E ele vai falar com quem? Com Deus. Até quando, Deus? Até quando eu clamo? Até quando eu falo com o Senhor? A iniquidade, o povo. Até quando? A pergunta aqui não é uma afronta a Deus. É um reconhecimento do poder de Deus, do tamanho de Deus. E Deus está parado. Porque a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu não entendo, você não entende, nós não entendemos. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando, porque Deus não trabalha como a gente quer.
E muitas pessoas querem ver o milagre aparecer imediatamente na sua frente, mas o interessante é que o milagre de Deus, muitas das vezes, é invisível. Você vai para Maria e você percebe que Maria engravidou, mas ninguém vê Maria grávida ao ponto de pensar que estava tudo normal, mas o milagre estava acontecendo. Isabel também, o milagre estava acontecendo. Ana também, o milagre estava acontecendo no invisível. O que é que Deus quer com um amigo e com você nessa noite? É que a gente entenda que por mais que tudo pareça impossível, Deus está trabalhando no invisível. Por mais que pareça que não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais alegria, acabou tudo. Mas o que eu vim dizer para você nessa noite é que Deus não esqueceu do povo dele. E se tem um que se entrega, se tem um, pastor, oh glória, esse um eu quero ser esse um. Se tem um que tem coragem de dizer, eu não negocio, eu não me vendo, eu não me entrego, doem quem doer, mas eu continuo firme. O sangue pode dar no meio da canela, mas eu estou na igreja. Pode todo mundo se levantar contra mim, mas eu tenho um objetivo, é servir a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que se tiver um, Deus se levanta para falar com esse um, e a resposta chega. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está à procura desse um. Vou dizer de novo. Deus está à procura desse um. E esse um é eu, pode ser você, mas nós precisamos entender, Deus está trabalhando. E a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com ele. No capítulo 1 ele está falando com Deus, está clamando a Deus, está falando com Deus. Até quando, Deus? Até quando, Deus? Aí Deus traz uma resposta, para aí, eu vou mandar os caldeus. Mas como assim, Senhor? Porque os caldeus é bom para resolver esse problema. Ele vem logo para matar, destruir, acabar, arrancar tudo. Os caldeus, ele vem logo para fazer com que você entenda o propósito certo. Você não quer vida boa? Pois está aí o caldeus, vamos mandar eles. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta diz, eita Deus, logo esse povo que o Senhor vai mandar, eles são valentes, eles são terríveis, eles matam, eles destroem. O histórico deles é diferente. Mas o que mais é interessante é que a Bíblia vai mostrar para nós que Deus sempre tem a sua forma de resolver. E uma coisa que Deus é especialista, pastor, é que Ele luta, Ele ajuda, Ele está do lado, Ele dá a mão, você teimando e Ele falando com você, você desviando e Ele do seu lado. Mas chega um momento que Deus diz assim, para aí que eu vou fazer uma coisa contigo que tu não espera. E tem gente que está aqui nessa noite, que já está começando a apanhar de Deus. Vou dizer isso porque Deus fala no meu coração. Tem gente que está aqui, pastor, que já começou a entender que o parafuso está torcendo. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e diga assim, não espere. Fale forte, não espere Deus mandar algo que você não suporte para te chegar para o lugar certo. Ah, pastor, mas não, né? Deus é amor, né? Mas também Deus é justiça. Deus é misericordioso, sim, mas Ele não perde a oportunidade de nos ensinar, não, porque Ele é Pai. E Ele não aceita perder um filho por nada. E o que eu vim dizer para você nessa noite é, você não pode perder nada, mas você também não pode perder a essência. O que está acontecendo hoje em nosso meio é justamente isso. Deus está tocando em pessoas, Deus está tocando em filhos de pessoas, Deus está tirando emprego de pessoas. Por quê? Porque só era crente enquanto enquanto não tinha um emprego, só era crente enquanto não tinha nada, só vinha para a igreja enquanto não tinha nenhuma condição. Mas quando Deus deu o dinheiro, Deus deu a casa, Deus deu a família, Ele esqueceu do Deus que pode dar tudo. Mas Deus está dizendo para você, eu quero te abençoar, eu não quero paralisar a bênção de Deus na tua vida, eu não quero paralisar o que eu tenho contigo, eu quero multiplicar o que eu coloquei na tua história, mas você precisa se chegar. E esta festa, ela vem como uma oportunidade de Deus. Essa festa, ela vem como uma oportunidade de Deus para muitas pessoas.
Vou dizer de novo, essa festa, ela vem, vocês vão perceber. Talvez terça-feira vocês vão falar, pastor, a pregação que o pastor Guata falou, que era uma oportunidade de Deus, eu estou entendendo hoje, porque eu não ia chegar no final desta festa, mas a mão de Deus fez você colocar essa festa. E aleluia, 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 aleluia. Só maior, só maior. Eu sinto Deus dando uma oportunidade para alguém nessa noite aqui. Deus está querendo renovar aliança com alguém nessa noite aqui. Deus está querendo tirar alguém do comodismo nessa noite aqui. Deus está querendo tocar em alguém que vem para a igreja, que só está vindo porque tem que vir. E Deus está dizendo, eu não quero mais você como alguém que vem assistir. Eu quero você como alguém que está incomodado em receber a minha presença, em sair diferente da igreja. Alguém que vem e diz assim, eu não quero sair do jeito que eu cheguei, mas eu quero sair daqui transformado, cheio da presença. Deus está querendo que você entenda que Ele não quer castigar nós. Ele não quer maltratar a gente. Ele não quer judiar de nós. Mas é nós que estamos escolhendo isso. O esfriamento, o distanciamento. E a Bíblia vai dizer que esse homem agora, ele entendeu a palavra e disse, agora eu orei pedindo, implorei pedindo, mas agora eu vou esperar. Porque, pastor, uma coisa que é interessante na vida nossa, na nossa vida, uma coisa que é interessante, obrigado, pastor. Na vida nossa, o que é interessante é, muitos de nós estamos orando, fazendo campanha, pedindo a Deus, para Deus mudar a situação. Muitos de nós estamos orando, isso aqui é muito forte, clamando, jejuando, consagrando, para Deus mudar a situação. Mudar o que, irmão? Você crê que Deus está aqui nessa noite? Quem crê que Deus está aqui nessa noite? Aleluia. Deus está fazendo algo sobrenatural, pastor, aqui nessa casa aqui. Tem uma presença de Deus aqui nesta noite. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. A Bíblia vai dizer para nós que este homem clamou, pediu para Deus mudar o cenário. Os homens estão mal, estão pecando. Oh, glória. Tu veio para cá mais quem hoje? O senhor veio para cá mais quem? É sua esposa. É? A senhora crê que Deus vai mudar a história de vocês hoje? A senhora crê que Deus está fazendo um milagre dentro deste homem de forma extraordinária? Você pode colocar a mão no coração dele, por favor, para mim? Diga para ele, eu estou orando. Diga para ele, eu estou orando. E Deus vai entrar com providência. Abraça ele aí, que só vocês entendem o que Deus está fazendo. Eu tenho um Deus que abre porta, eu tenho um Deus que manda dinheiro, eu tenho um Deus que muda a situação, eu tenho um Deus que restaura, eu tenho um Deus que transforma, eu tenho um Deus que chegou aqui nesta noite e já está aqui nesta noite. Oh! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria cante. Oh, glória! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Deus está mudando a história de muitas pessoas nessa noite aqui. Ainda. Levante a
a mão, Jesus está curando pessoas nessa noite aqui. Levante a mão, Jesus está mudando história de pessoas aqui nessa noite. Jesus já está mudando história de pessoas aqui nessa noite. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Enquanto a gente não entende o processo, enquanto a gente não entende a situação, a gente pede para Deus mudar a casa, a gente pede para Deus mudar a família, a gente pede para Deus mudar o emprego, a gente pede para Deus mudar o carro, a gente pede para Deus mudar toda a situação. Mas se você puder olhar para alguém e diga assim: Deus, fale forte, que se você é profeta, diga: Deus, antes de mudar qualquer situação, Ele quer mudar você. Antes de Deus mudar qualquer situação, Ele tem que mudar nós. O homem começa dizendo: muda esse cenário, muda Judá, muda o sacerdote, muda todo mundo. Deus está fazendo milagre aqui grande nessa noite. Muda tudo. Aí Deus vai tratar de quem? Do profeta. Dizer: para aí, eu vou mudar você, Abacuque. Eu vou mudar você nessa situação. Eu vou abrir os teus olhos espirituais. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está querendo mudar você nesse cenário. Porque o problema não está no cenário, está em você. É você que está cego. É você que não está orando. É você que está querendo do seu jeito. É você que está querendo na sua hora. Mas Deus diz o quê? Espera com paciência em mim, meu filho. Entrega o teu caminho nas minhas mãos, meu filho. Confia em mim, meu filho. Eu preciso que tu me enxergue primeiro. Oh. A irmã que está com a toalha assim da cor do meu, da minha, fica em pé. Fica em pé, é você. Fique em pé, por favor. Levante a mão direita, a igreja. Levanta a mão direita. Você veio mais quem pra cá hoje? O esposo está aqui, esposo. Como é o nome do esposo dela? Cadê o Tiago? É o Tiago que é o esposo da irmã? Pastor Tiago. Tu crê que Deus vai fazer um milagre na vida daquela mulher hoje? Porque Deus não deve nada para ninguém não, pastor Tiago. E só Deus sabe como é que tu está aí. Mas eu quero que tu vá lá onde a tua esposa, dê um abraço nela agora. A condição de vocês não dá para fazer a cirurgia agora. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que arranca caroço. É o Deus que muda a história. É o Deus que transforma a situação. E Deus está indo de encontro àquela casa agora, minha filha. Porque tu fez uma oração antes desta festa começar e tu disse que não queria sair desse final aqui dessa festa sem Deus falar contigo. Deus disse: diga para ela que eu estou mandando a condição que ela precisa. Eu estou mudando a história da família. Tem crente que está aqui nessa noite que está entendendo que Deus está mudando o contexto da situação. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle de nada. Nessa noite aqui, Deus está renovando nessa noite aqui. Eu não perdi o controle. Eu não. Levante a mão e adore nessa noite. Tem um Deus que está mudando o cenário nessa noite. Tem um Deus que está mudando o cenário nessa noite. Um Deus que está mudando sentença nessa noite. Um Deus que está mudando história nessa noite. Um Deus que está mudando vida nessa noite. Há uma presença de Deus aqui.
perdi o controle. Deus está renovando. Deus está renovando. Deus está renovando obreiros. Deus está renovando pastores. Deus está abrindo a visão nesta noite. Ó, pastor, vem receber o teu milagre. Abraça ele, abraça, recebe o teu milagre. Você vai curar tuas costas hoje aqui. Se você puder olhar para alguém do seu lado e diga: você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa igreja. Olhe para alguém e diga: você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa igreja. Diga para ele: você não é mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo já está entrando na sua vida. A sua cara está diferente, o seu jeito está diferente, o brilho do Espírito Santo está na tua vida. Receba a graça de Deus nessa noite. Oh! Que é só o Senhor que tem ela aqui nessa noite. É por isso que não entende. Fique em pé, o Senhor, levante a mão assim. Isso, tá vendo? As pessoas não entendem, pastor, como é que funciona isso. Mas Deus não é homem para mentir, não. Deus teve que mudar uma situação todinha. Ou mudou o Senhor? Deus mudou o Senhor para estar aqui hoje. Porque só aceita o cenário quem é mudado por completo por Deus. Porque o cenário era outro. Não entendo os teus planos, mas aceito. Aí Deus muda a pessoa totalmente para poder colocar ele no outro cenário. Você está entendendo como é que funciona? Se fosse o homem, não estaria aqui. Se fosse pela bênção financeira, não estaria aqui. Mas eu disse: eu tenho alguém que precisa de tu, meu filho. Eu tenho alguém que precisa da tua palavra. Eu vou trocar a tua visão por completo. Senhor, mas se eu mudar e a minha mulher e a minha família tem que mudar, eu vou mudar porque eu sou do controle da casa, da família. Eu vou colocar uma cidade que não conhece dentro do coração, porque tem alguém que precisa desse povo. Aí quando Deus muda a gente por completo, olha só para mim, pastor, vai para mim, olha o que ele diz aqui. Talvez se o senhor não estivesse aqui, Deus não tinha arrancado aquele menino ali de dentro do buraco para estar aqui hoje. Porque da onde Jesus tirou aquele menino para estar aqui hoje, pastor? Tem uma graça de Deus na sua vida nessa noite. Vem cá receber a tua bênção. Vem. Dá um abraço de pai nele, pastor, de pai. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Yeshu, 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 Yeshu. Yeshu. Tem uma graça de Deus aqui nesta noite. Tem uma presença de Deus aqui nessa noite. Tem uma essência de Deus aqui nessa noite. Tem uma presença de Deus aqui nessa noite. Jesus já está mudando o cenário. Jesus já está mudando o cenário. Oh! Deus está fazendo coisa aqui. Eu não. Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui. Se você puder, com todo respeito, pegar na mão de quem está do seu lado agora. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: Deus não abre mão de você por nada. Diga para ela: Deus não abre mão de você por nada. Quando você sente medo, do teu lado eu estou.
E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu possa acalmar. E eu sei o tempo certo a vitória te entregar. Oh, esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Segura! Eu cuido de ti. Eu glória nesta casa, tem glória nesta casa, tem unção nesta casa, tem renovo nesta casa, tem presença nessa casa. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, show de aqui do Senhor tanto? A sua esposa e quem mais? Quem tá aqui? Como é o nome da sua filha? Maria. Cadê a Maria Eduarda? Fique em pé, Maria Eduarda. Tá vendo aquela menina branca ali, ó? Que passou a mão no cabelo, Maria Eduarda, ali, ó. Diga pra ela que ela não pode morrer, não. Que é mentira do diabo. Diga pra ela, minha filha, é mentira. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Nós estamos guerreando agora por vida aqui. O diabo não vai matar filho de crente aqui, não. Esse espírito de suicídio, de morte vai sair, pastor. O inimigo tem colocado oh, pastor, isso aqui é muito forte. Cobre a minha casa com teu sangue, Jesus. O inimigo não vai tocar na tua casa. Não vai tocar nos teus filhos. Não vai tocar na tua família. Não, 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 não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Deus está mudando o cenário. Se mata, ninguém te ama, ninguém te gosta. Não tem mais jeito para a tua vida. Eu vim aqui dizer, Jesus está mudando o contexto nesta noite. Receba o abraço.
Se coloque em pé. Pastora, tá vendo aquela menina ali que está se levantando agora? Nós não podemos deixar o inimigo entrar na mente dessa menina. Eu queria que você fosse lá e colocasse a mão sobre ela, porque esse medo vai sair da sua vida hoje. Tem mais alguém aqui da tua casa hoje? Sozinha? Mas tu crê que Deus está indo lá agora? Deus, eu quero paz. Quero mudança. Deus manda dizer que Ele está cuidando dos detalhes, dos detalhes. E Ele está perguntando, por acaso, não é Ele que manda o dinheiro para tu, menina? Por que tu está com medo? Deus está te mudando hoje aqui. Pode ir, pastor, porque a irmã que está do lado dela, segure ela aí para mim, por favor, abrace ela aí. Porque Deus está entrando com providência em algo que muita gente não entende. E a guerra que essa menina está vivendo hoje, Jesus está paralisando essa guerra. Segura ela aí, mamãe, pastora. Olha só. Deus está entrando na alma dessa menina, pastores. Ó. Deus está sarando coisas extraordinárias. Eu sirvo um Deus que muda cenário, pastor, mas Ele precisa me mudar dentro do cenário. Agora eu queria dizer uma coisa para me finalizar essa mensagem dessa noite. Adote alguém que está do seu lado aí. Não precisa, se você não tem intimidade com ele, não toque nele não. Mas se você tiver, coloca a mão no ombro dessa pessoa. Se você não tiver intimidade, faça assim para mim. Faça assim. Agora, se você tiver intimidade, abraça essa pessoa aí, coloca a mão no ombro dele. E diga para ele, você não está sozinho. Você só está de pé hoje, porque Deus não abre mão de você por nada. Diga assim, eu sou profeta de Deus. E eu vou orar por você, mesmo precisando de oração. Mas eu creio que o Deus que vai me usar é o Deus que vai te usar nessa noite. Diga, eu vou orar por você. E você vai orar por mim agora. E eu tenho certeza que a nossa vida não será mais a mesma a partir de agora. Comece a orar por ele aí, comece a orar por ela. Foi orando pelo povo que Abacuque viu a voz de Deus. Foi pedindo graça de Deus que Deus mandou o propósito para ele. Foi clamando a Deus que os olhos dele se abriram e Deus deu visão. Pastor Heráclito, tem uma graça de Deus nesta casa. Tem uma glória de Deus aqui nesse lugar. Deus já está ressuscitando o ministério nesta noite aqui. Você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a orar. Você vai voltar a se entregar de novo. Amado Deus, Pai que está no céu. Aonde tem um crente orando por outro crente agora. Aonde tem um crente orando por outro crente agora, Jesus. Aonde tem um obreiro orando por outro obreiro agora. Aonde tem um irmão orando por outro irmão agora. Enche ele da tua graça. Enche ele da tua unção, Jesus. Cura, 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 cura. Oh! Eu vou orar, eu vou orar. Repreende agora todo câncer, todo tumor, gastrite, cálculo renal, toda a coluna, dor de cabeça, depressão, opressão, desapareça agora pela autoridade do nome de Jesus. Pai, eu profetizo agora mudança, Jesus.
show de quem é esse? Iria show de quem é esse? Recebe o abraço do Espírito Santo nessa noite. Recebe força de Deus nessa noite. Recebe mudança de vida nessa noite. Recebe força de Deus. Se você crê, levante a tua mão para o céu mais alto que você puder. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei: não há ferrolho, nem importa que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo, refúgio para aqueles que nele creem. Levante a mão para onde está a sua casa agora, onde está a sua casa. Tem uma graça de Deus muito forte hoje na sua vida.